Então, eu vou te falar duas coisas da minha fé, tá? A segunda, não sei se vocês vão cortar, mas a primeira eu vou falar. A segunda talvez assuste vocês um pouquinho. Mas a primeira eu fiquei grávida, né? E na minha gravidez eu li muito. Eu me preparei. Deus me preparou. A espiritualidade maior me preparou. O meu querido anjo guardião me preparou. Eu fui muito amada nesse momento, graças a Deus. E eu li muito na minha gravidez. E eu lembro, olha, então são cenas que eu lembro, por isso que é muito claro. Eu lembro que eu já estava com 8 meses, quase para 9, eu trabalhei até a última semana, já com aqueles barrigão assim, você dirigindo assim, né? Porque, e eu trabalhava no Butantã, morando na Moca, atravessava aquela radial leste inteirinha e tal. E eu estava na radial, inclusive, eu lembro exatamente, assim, uma chuva, e o carro era um carro emprestado do pai do Neno, um Gol GTI na época, carrão, né? Direção hidráulica, me deu um carro bem molinho para eu dirigir, né? Porque eu já estava indo finalmente de ter o filho. E uma chuva, e eu andando naquela fila, aqueles povos querendo cortar na tua frente, eu já com raiva, ai, caramba, folgado. Mas eu comecei a ficar com medo. Eu lembro do meu medo, assim, de alguém bater o carro em mim, daquela chuva e tal. E eu falei, Senhor, eu falei, não posso morrer. Aí eu até me emocionei. Que falei, se for para acontecer alguma coisa, salva meu filho. Deus. E aquela sensação de morte, uma coisa assim, eu falei, mas salva meu filho, me leva, mas não leva o meu filho. Passou. E eu falei que eu me emociono. E no dia que eu tive as dores do parto, tudo mais, 5 horas da manhã, fui para o hospital, escutou o coraçãozinho, ai, tal, dilatação 3 centímetros, 4, volta para casa, vai sentindo o tempo que dá, e aquela alegria, e ficou ele em casa, com um monte de gente em casa, e o Neno, meu marido. Eu não tinha casado ainda, né? Então, eu estava na minha casa com a minha mãe e tal. Isso é que foi dando... À tarde, eu parei de sentir dor. Deu 7 horas da noite. Falei, gente, vamos para o hospital o dia inteiro, das 5 da manhã até agora. Só que agora tá a barriga dura, não estou sentindo mais dor. Vamos embora, vamos ver como é que tá aqui. Se abriu mais, né? Tô abertinha para sair. Vamos ver. Mas aí, quando eu cheguei lá, eu lembro que eu estava numa sala, deitei para fazer ultrassom e levaram champanhe, vinho, as bolsinhas aquela coisa toda. Uma festa. Uma festa, né? Os amigos. Acho que a Yelma estava. Agora eu não lembro se a Yelma estava. Mas a Aurelia eu lembro que estava. E o Neno também, porque eles gritavam do outro lado. Eles ficavam assim, né? Gritava. E aí o cara olhando assim, a pessoa escutando o coração. Não estou escutando, não estou não sei o quê. E tal. Não estou ouvindo. O que foi? Ele falou, a gente não está ouvindo o coração do bebê. E aí foi. Chamaram o plantonista, porque eu teve que esperar mais ou menos 1 hora para chegar o cara para fazer ultrassom. Nisso já chamaram o Nena, já ficou aquela tensão. E aí quando veio o cara do ultrassom, ele foi bem seco, exatamente assim. Que difícil, né? Tem gente que podia fazer da profissão uma bela coisa, né? Mas infelizmente ainda não. Eu deitei, ele fez assim, colocou, ele já tem incomodado, que já de vir à madrugada, né, para me atender. Ele falou, feto morto. A frase, eu nunca mais esqueci. Eu deitada assim, eu não consigo levantar, e fiquei, assim, me deu aquela balada. Nisso o Neno já entrou, porque eu não consegui ficar em pé, já me pegou, e aí foi isso. E aí chorei, lógico, né? O doutor veio, aí o médico veio, ele falou, olha, você quer que eu induzo uma cesárea? Eu falei, não, um parto normal, porque você está com um pouco de dilatação. Eu falei, não, para sentir a dor quando nascer o bebê, não quero, pode cortar. E foi tudo bem, depois deu tudo certo. Mas, durante esse pós, muita gente chorando, e eu não podia chorar, porque eles choravam por mim, não pelo bebê. E, então, o Neno não deixava nem eu virar o rosto, né? Eu tinha que dormir olhando para ele, né? No hospital, até o padre veio ver a criança. Eu falei, padre, não tem criança. Então, aquela coisa toda. Eu tive que enfrentar muito disso, mas eu que tinha que confortar as pessoas. Que loucura! Porque ninguém conhecia o bebê, só eu. Todo mundo estava preocupado com quem? Comigo. E eu não queria deixar as pessoas mais preocupadas ainda, porque no meu coração... Eu nunca culpei ninguém. O pessoal culpou o médico, culparam Deus e o mundo, porque o médico, quando mandou eu para casa, ligaram para ele e falaram, não, dá Buscopan, coloca... Então, falaram que ele foi, mas eu nunca culpei. Tanto que eu levei depois um licor para ele, a gente deu um Você presente. Ainda deu um licor para ele? Dei. Tem que ser muito evoluída. Porque, Lica, as pessoas têm o nenê na rua. O índio tem o nenê. Gente, se era para eu ter, e se eu tenho fé, foi a prova de fé. Se eu tenho fé, isso não está na mão do homem. Isso não está na mão do homem.
Entende? Por mais que possa ter os erros médicos, tenha tudo, tanta coisa. Aquela menina caiu do avião, sobreviveu no meio, só caiu lá, só ela viveu no meio do mar. Gente, a vida não tá. Eu não creio que a vida está assim. Né? Lógico que é importante fazer o seu melhor, mas não está totalmente na mão. Então, eu sempre compreendi. Deus me preparou. Já sabia que ia acontecer alguma coisa. E eu fui muito preparada. Então, eu lembro muito bem, quando eu cheguei na minha casa, tiraram tudo, estava tudo o quartinho pronto, tiraram tudo, né? Arrumaram tudo, eu deitei. Aí eu sentei, eu olhei para o quartinho que não existia mais do bebê. E eu falei assim, eu lembro também dessa cena. Eu sentei na cama e falei, Deus, por quê? Aí eu bati e falei, meu pai, desculpa, não tenho que te perguntar por quê. Quem sou eu? Eu sou juíza de Deus? Quando a gente pergunta para Deus, é porque eu quero o quê? Eu sou juíza de Deus? Eu que estou julgando o que Deus vai fazer ou não? Que loucura é se invertir tudo. Aí eu falei, não, desculpa. E eu fui assimilando todo o preparo que eu tive, tudo, quais são os aprendizados. Foi uma gravidez difícil, numa relação que eu não estava casada ainda, uma família que não tinha me aceitado muito bem ainda, que é a família do meu marido, que hoje é maravilhosa comigo. Mas, sabe, tinha 1 ano e pouco só de namoro, eu uma pessoa da periferia mesmo, sabe? E ele já num poder aquisitivo diferente, então tinha todas umas visões, assim, distorcidas do que seria o nosso relacionamento. Eu não tinha faculdade, ali a família, todo mundo com grau de faculdade, aquela coisa toda. Então, ali teve muito aprendizado. Muito aprendizado. E eu pude ver o meu amor por Deus. Porque eu, de verdade... eu fiquei triste, porque meu sonho sempre foi ser mãe, como eu falei para vocês. Fiquei de não ser... Mas existiu uma compreensão em mim que eu não sei explicar. Existiu uma resignação pela situação em mim, de buscar o aprendizado disso e de ver a beleza. E eu fiquei, de verdade, o povo vai me matar, pode ser. Fiquei feliz de descobrir minha fé. Eu fiquei feliz, porque aí eu olhei para mim e falei, cara, não é que você tem fé mesmo? Porque é só passando para me conhecer. Quantas coisas eu achei que eu era no trabalho e eu não era. Entendeu? Sim. Que eu falei, quando essa coisa de Ana Fera e tal, porque eu sempre me achei fodona. E não era. Eu tive que precisar ter sócias, entendeu? Precisar ter pessoas ao meu lado. Falou, você não é a fodona. Você erra. Entendeu? Então, eu tenho que experienciar. Aprendi pela dor ou pelo amor, né? E eu ainda aprendo muito pela dor, tentando aprender algumas coisas por amor, mas a dor te leva mais, né? Mais obrigatoriamente. Ou vai ou racha. No empurrão, né? Mais rápido, E aí talvez. eu olhei e falei, gente, eu tenho fé. Fiquei feliz. Então, ali fortaleceu minha fé. Ali eu falei, opa, pode vir um perrengue que eu tô conseguindo. Eu lembro que até a gente viajou com a Yelma, toda a turma e tal, fizemos uma oração de final de ano, lá em Caraguatatuba, alugamos uma casa, aquela oração, e Ana, faz a oração. Não estava casada, aí fiz. Eu falei, ai, Senhor, entrando o ano, mande, Senhor, o que precisa mandar para nós, para os nossos sacrifícios, para a gente realmente se superar, para a gente crescer, tal. E eu de olho fechado, quando eu abri todo mundo assim, ó. Manda pra você! Você ficou fazendo essa oração pra todo mundo! Manda pra você! Mandar as provações pra gente, não. Se liga, tá bom. Manda pra você, não sei o que, eu achando, né? Tal. Vem pedir todos os perrengues num ano só. Não. Vem mandar uma Eliminar eliminar todas as vez. dívidas logo agora. Tudo que tiver que passar. Era mais ou menos isso. Eu Gente, imagino. mas foi muito engraçado. Aí no Foi primeiro muito engraçado. obstáculo que a pessoa passa no ano, aquela Ana Vera. Vou catar a Ana. Gente, ela que pediu isso. Né? Mas aí eu me Caraca. senti forte. Então, assim, foi uma aprovação de fé e agradeço muito. O nome dele era Khaled. E sonhei com ele logo em seguida. Eu vi o Khaled, eu sonhei com ele todo de branco, numa cachoeira, e ele numa pedra, olhando para mim. Eu estava em pé, não sonhei, desculpa. Eu estava em pé no grupo espírita mesmo, todo mundo em vibração de mãos dadas, e eu em pé de mãos dadas, eu vi o Khaled. Então, ele veio me visitar, de cabelinho rotinho. Bem bonitinho, alto e tal. E tive sonhos lindos depois também. Então foi muito vivo, assim, muito emocionante. Uma prova de fé. E outra. Vai fazer a Eu vou gente parar, chorar porque também? se tiver que ter corte. Não vai fazer vocês pararem. Você falou assim, a minha prova de fé. Foi assim a sua pergunta, né? Qual foi a maior prova de fé? Jesus já tinha falado, homens de pouca fé. Isso, ele falou isso para os discípulos dele, imagina nós, né? Quem somos nós nesse balaio? Então, teve uma vez que eu estava assim, cheio de perrengue, o trabalho, ser empresária não é fácil, né?
E eu tava cheia de coisa assim na cama, chorando. Eu falei, ai, Senhor, o que eu faço? Não sei o quê. E eu falando alto, que eu tenho mania de falar, né? O que eu faço? Que Conversar isso, que aquilo. sozinha, praticamente, né? Falando alto mesmo. Aí depois eu falei, ai, que idiota. Tô aqui falando alto, sozinha. Falei, ai, gente, só eu pra achar que tem alguém me ouvindo, que idiota. Sabe, me xinguei um pouco assim. E eu tava na minha cama, então aqui onde tá o microfone é um criado mudo, minha cama aqui. E o meu banheiro é lá atrás, né? Então eu tenho que dar volta na cama para eu ir pro banheiro.